Papa João Paulo II, nascido Karol Józef Wojtyła, foi um dos papas mais influentes e reverenciados da história recente da Igreja Católica. Ele serviu como Papa de 1978 até sua morte em 2005. Infância e juventude. Karol Józef Wojtyła nasceu em 18 de maio de 1920 na pequena cidade de Wadowice, Polônia. Ele era o mais novo de 3 filhos de Karol Wojtyła Sr., um suboficial do exército, e Emília Kaczorowska, uma dona de casa. A mãe de Wojtyła morreu quando ele tinha apenas 9 anos, e seu irmão mais velho, Edmund, morreu de escarlatina quando Wojtyła tinha 12 anos. Durante sua juventude, Wojtyła era conhecido por sua afeição pelo teatro e pela literatura, assim como por sua devoção à fé católica. Ele foi um aluno diligente e um atleta entusiasta, gostando particularmente de futebol e natação. Início do sacerdócio. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Wojtyła começou a estudar clandestinamente no seminário de Cracóvia. Durante este tempo, ele trabalhou em uma pedreira e, posteriormente, em uma fábrica de produtos químicos para evitar a deportação para a Alemanha. Foi ordenado sacerdote em 1º de novembro de 1946. Karol Wojtyła, que se tornou o Papa João Paulo II, teve uma carreira eclesiástica significativa antes de se tornar Papa. Aqui estão alguns dos principais marcos de sua vida como padre e cardeal. Como padre e bispo. Estudos e ordenação. Wojtyła começou seus estudos para o sacerdócio em um seminário clandestino em Cracóvia durante a ocupação nazista da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi ordenado padre em 1946. Estudos avançados. Após a ordenação, ele foi enviado para Roma para estudar teologia na Pontifícia Universidade de Santo Tomás. Ele completou seu doutorado em 1948 com uma tese sobre o misticismo de São João da Cruz. Professor e pastor, depois de retornar à Polônia, Wojtyła trabalhou como pastor em paróquias rurais e estudantis e também como professor de teologia moral e ética social na Universidade Jagiellonian, em Cracóvia, e na Universidade Católica de Lublin. Bispo. Em 1958, Wojtyła foi nomeado bispo auxiliar de Cracóvia. Como bispo, ele se destacou por sua dedicação aos jovens e por sua defesa dos direitos humanos. Como cardeal. Arcebispo. Em 1964, Wojtyła foi nomeado arcebispo de Cracóvia. Concílio Vaticano II. Como arcebispo, ele participou do Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, e contribuiu para documentos importantes do concílio, incluindo a Gaudium Spes, a Constituição Pastoral da Igreja no Mundo Moderno. Cardeal. Em 1967, o Papa Paulo VI nomeou Wojtyła cardeal. Como cardeal, ele continuou a se destacar por sua defesa dos direitos humanos e por sua oposição ao regime comunista na Polônia. Eleição papal. Em outubro de 1978, após a morte do Papa João Paulo I, Wojtyła foi eleito Papa no segundo conclave do ano. Ele adotou o nome de João Paulo II, em homenagem a seu predecessor. Esses são alguns dos marcos significativos da carreira de João Paulo II antes de se tornar Papa. Sua experiência e liderança em Cracóvia e sua participação ativa no Concílio Vaticano II foram fundamentais para moldar seu papado. E se você está gostando desse vídeo, se inscreva em nosso canal e nos ajude a trazer mais vídeos como esse. Papado. Wojtyła foi eleito Papa em 16 de outubro de 1978, adotando o nome João Paulo II. Ele foi o primeiro Papa não italiano em mais de 400 anos. Seu pontificado foi marcado por sua ênfase na dignidade humana, sua oposição ao comunismo e seu alcance global. Ele viajou extensivamente, visitando mais de 100 países durante seu pontificado, mais do que qualquer outro Papa. Tratamento dos jovens. João Paulo II tinha um carinho especial pelos jovens. Ele inaugurou as Jornadas Mundiais da Juventude,
eventos internacionais que reúnem jovens católicos de todo o mundo. Esses eventos são frequentemente citados como uma das maneiras pelas quais João Paulo II revitalizou a fé entre os jovens católicos. O atentado. O Papa João Paulo II sofreu um atentado em 13 de maio de 1981, enquanto estava na Praça de São Pedro, no Vaticano, para sua audiência semanal geral. O responsável pelo atentado foi Mehmet Ali Aka, um cidadão turco que era membro do grupo ultranacionalista turco Lobos Cinzentos. Aka disparou vários tiros contra o Papa enquanto ele passava pela multidão em seu papamóvel. João Paulo II foi atingido por 4 tiros e sofreu ferimentos graves. Ele foi rapidamente levado ao Hospital Gemelli, onde passou por cirurgia para tratar seus ferimentos. Apesar da gravidade de seus ferimentos, o Papa conseguiu se recuperar e retomar suas funções. A motivação por trás do atentado ainda é motivo de especulação. Aka foi preso e condenado à prisão perpétua na Itália por sua tentativa de assassinar o Papa. Em 1985, ele sugeriu que o atentado havia sido ordenado pelo KGB e pela Bulgária, mas essa alegação nunca foi comprovada. Em uma demonstração de perdão, João Paulo II visitou Aka na prisão em 1983. Durante a visita, o Papa falou em particular com Aka e expressou seu perdão. O Papa João Paulo II acreditava que sua sobrevivência ao atentado era um milagre, atribuindo a Nossa Senhora de Fátima, cuja festa é celebrada no dia 13 de maio, a sua salvação. Ele visitou o Santuário de Fátima em Portugal um ano após o atentado para agradecer pela sua vida. Papa João Paulo II, cujo papado se estendeu de 1978 a 2005, é frequentemente lembrado por sua influência global e pelos muitos marcos significativos de seu pontificado. Aqui estão alguns dos destaques. Viagens ao redor do mundo. Papa João Paulo II foi o Papa mais viajado da história, visitando mais de 120 países durante seu papado. Ele usou essas viagens para se conectar diretamente com os fiéis católicos ao redor do mundo, bem como para estabelecer diálogos com líderes de outras religiões. Relações interreligiosas. Ele fez esforços significativos para melhorar as relações entre a Igreja Católica e outras religiões. Em 1986, ele organizou a primeira Jornada Mundial de Oração pela Paz em Assis, na Itália, que contou com a participação de líderes religiosos de todo o mundo. Ele também fez visitas históricas a uma sinagoga em Roma em 1986 e a uma mesquita em Damasco, na Síria, em 2001, a primeira vez que um papa visitou tais locais. Oposição ao comunismo. Como o primeiro papa polonês, João Paulo II desempenhou um papel fundamental na oposição ao comunismo na Europa Oriental, em particular na Polônia. Sua primeira viagem papal à Polônia em 1979 ajudou a inspirar o movimento de solidariedade no país, que foi crucial para a eventual queda do comunismo. A Jornada Mundial da Juventude. João Paulo II iniciou a Jornada Mundial da Juventude em 1985, um evento internacional que ocorre a cada 2 ou 3 anos e reúne jovens católicos de todo o mundo. O evento continua sendo um aspecto importante do envolvimento juvenil na Igreja Católica. O pedido de perdão. Em 2000, João Paulo II fez um pedido público de perdão pelos erros históricos da Igreja Católica, incluindo a Inquisição, o tratamento dado aos judeus e os erros cometidos na relação com as pessoas indígenas. Canonizações e beatificações. João Paulo II canonizou mais santos do que todos os seus predecessores juntos, declarando 482 pessoas santos e beatificando 1.338 pessoas. O Catecismo da Igreja Católica. Em 1992, João Paulo II promulgou o Catecismo da Igreja Católica, um compêndio da doutrina católica que serve como uma referência para os ensinamentos da Igreja. Estes são apenas alguns dos marcos significativos do papado de João Paulo II. Ele é lembrado como um líder forte e influente que fez contribuições significativas para a Igreja Católica e para o mundo.
A Jornada Mundial da Juventude, JMJ, é um evento internacional católico que reúne jovens de todo o mundo. O evento foi instituído pelo Papa João Paulo II em 1985. A ideia de um evento internacional para jovens surgiu após o sucesso do Ano Internacional da Juventude das Nações Unidas em 1985. No domingo de Ramos desse ano, o Papa João Paulo II convidou jovens a Roma para a celebração. A resposta foi esmagadora, com cerca de 300.000 jovens atendendo ao chamado. O Papa entregou aos jovens a Cruz do Jubileu, que se tornou conhecida como a Cruz da JMJ, para ser carregada pelo mundo como símbolo do amor de Cristo pela humanidade. Este foi o início não oficial da JMJ. Em dezembro de 1985, o Papa João Paulo II anunciou a instituição oficial da Jornada Mundial da Juventude. Eu instituo a Jornada Mundial da Juventude, um evento anual de caráter diocesano, que culminará a cada 2 ou 3 anos em um encontro internacional. O primeiro encontro oficial da JMJ ocorreu em Buenos Aires, Argentina, em 1987. Cerca de 1 milhão de jovens participaram do evento final da semana. O evento inclui várias atividades, como missas, orações e catequeses com bispos de todo o mundo, além de atos culturais e sociais. Desde então, a JMJ tem sido realizada em várias cidades ao redor do mundo, incluindo Santiago de Compostela, Espanha, Częstochowa, Polônia, Denver, Estados Unidos, Manila, Filipinas, Paris, França, Roma, Itália, Toronto, Canadá, Colônia, Alemanha, Sydney, Austrália, Madrid, Espanha, Rio de Janeiro, Brasil, Cracóvia, Polônia e Panamá, Panamá. O evento continua a atrair milhões de jovens de todo o mundo, que vêm para celebrar sua fé e se encontrar com o Papa. O próximo evento está previsto para acontecer em Lisboa, Portugal, em 2023. Morte. João Paulo II morreu em 2 de abril de 2005, depois de um longo período de saúde frágil. Sua morte foi profundamente lamentada em todo o mundo, e milhões de pessoas viajaram a Roma para prestar suas últimas homenagens. Canonização. João Paulo II foi canonizado pelo Papa Francisco em 27 de abril de 2014, apenas 9 anos após sua morte. 2 milagres foram atribuídos à sua intercessão. Os 2 milagres que levaram à canonização do Papa João Paulo II são ambos relacionados à cura inexplicada de doenças graves. O primeiro milagre ocorreu com a irmã Marie-Pierre, uma freira francesa que foi diagnosticada com a doença de Parkinson em 2001. Seus sintomas de Parkinson estavam piorando constantemente após o diagnóstico. Ela tinha dificuldade para dirigir, caminhar e escrever, e seu braço esquerdo estava inútil. Exatamente 2 meses após a morte de João Paulo II, a irmã Marie orou a ele. Depois de orar a João Paulo, ela sentiu a vontade de escrever e descobriu que podia escrever como antes de ser diagnosticada. Quando acordou no dia seguinte, ela se sentiu renovada. Em janeiro de 2011, o Papa Bento XVI confirmou, com a ajuda de consultas com médicos e funcionários da Igreja, que a cura de Pierre era cientificamente inexplicável e, de fato, se devia à intercessão de João Paulo II. O segundo milagre foi a cura de Floribete Mora Dias, uma mulher de 50 anos de Santiago, Costa Rica. Dias sofreu um aneurisma cerebral em abril de 2011. Após uma série de testes em um hospital, incluindo uma varredura cerebral, e uma operação de 3 horas, os médicos disseram a ela que sua condição era inoperável e terminal e que ela teria apenas 1 mês de vida. Após receber a notícia, Floribete começou a rezar para o Papa João Paulo II pela sua intercessão. Coincidentemente, a beatificação do Papa João Paulo II estava programada para acontecer em 1º de maio de 2011, e Floribete decidiu assistir aos eventos na TV. Após assistir à beatificação,
Ela foi dormir, mas foi acordada por João Paulo dizendo: "Levante-se. Não tenha medo." Para a surpresa de seu marido, ela se levantou da cama e disse que se sentia bem. Ela também o informou sobre seu encontro com o falecido pontífice. Floribete então passou por vários exames médicos, incluindo novas varreduras cerebrais, que deixaram seu neurologista e outros médicos completamente estupefatos. Eles declararam que sua cura praticamente instantânea era cientificamente inexplicável. O Papa João Paulo II teve um papel fundamental na revisão e publicação do Catecismo da Igreja Católica, que é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, atestada ou iluminada pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério eclesiástico. João Paulo II convocou uma comissão de cardeais em 1986 para a revisão do catecismo, sendo que esta comissão foi presidida pelo então cardeal Joseph Ratzinger, que viria a ser o Papa Bento XVI. O projeto durou 6 anos e o resultado final, o Catecismo da Igreja Católica, foi promulgado por João Paulo II em 1992. A importância desse trabalho é difícil de exagerar. O catecismo se tornou uma fonte autoritativa de ensino para os católicos em todo o mundo. É uma ferramenta crucial para a educação na fé, sendo usado na formação religiosa de adultos e crianças, na preparação para os sacramentos e como um recurso para a apologética. Ele é estruturado em 4 partes: o credo, a fé professada, os sacramentos, a fé celebrada, a moralidade, a fé vivida, e a oração, a fé rezada. Ao supervisionar a criação do catecismo, o Papa João Paulo II ajudou a fornecer um recurso inestimável para a Igreja, que continua a ser usado para instrução e inspiração. Ele descreveu o catecismo como um texto de referência seguro para um catecismo ou compêndio de catecismo e um serviço válido e legítimo à comunhão eclesial.